Olá, eu me chamo Andressa de Oliveira Alves e esse resumo, então, foi desenvolvido no grupo de ATS da UNISC, que é o Grupo Interdisciplinar Ampliado de Trabalho e Estudos em Saúde, e quem coordena, então, é a professora Suzane Beatriz Frantes Krug, que também é a orientadora desse resumo. Então, como título do resumo, nós temos interseccionalidade de determinantes sociais de saúde, abordagens sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. Bom, então, nas pesquisas sobre saúde mental, as interseccionalidades e os determinantes sociais de saúde são dois conceitos fundamentais que vão reconhecer as sobreposições e os eixos de identidade e opressão, como gênero, raça, classe, orientação sexual e demais disparidades socioeconômicas que estão presentes na nossa sociedade. Dessa forma, esses dois conceitos tornam-se ferramentas muito potentes para que se possa compreender as tantas desigualdades sociais que são enfrentadas pela comunidade LGBTQIA+, diariamente. Então, como objetivo do nosso resumo, nós temos mapear como os conceitos de interseccionalidade e determinantes sociais de saúde são utilizados em teses e dissertações que abordam a saúde mental da população LGBTQIA+. Então, se caracteriza, então, esse resumo como uma revisão narrativa de literatura, no qual foram usadas teses e dissertações sobre a saúde mental da população LGBTQIA+, e como base de dados, utilizamos, então, o catálogo de teses e dissertações do portal CAPES. Os escritores escolhidos e utilizados foram saúde mental, minorias sexuais e de gênero, interseccionalidade ou enquadramento interseccional e determinantes sociais da saúde, bem como os seus respectivos na língua inglesa. Então, usamos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão incluem, então, as teses e dissertações em português, inglês ou espanhol, e os trabalhos, então, que contemplassem o objetivo da nossa revisão. Não utilizamos, então, limitação temporal, então não elaboramos um limite de tempo, então o critério de inclusão sem limitação temporal. E como critério de exclusão, então, tivemos como as obras incompletas ou de acesso fechado, que não tínhamos, então, disponíveis. Então, nessa triagem inicial, foram aplicados esses critérios de inclusão e exclusão, iniciou-se, então, a leitura dos títulos e resumos e finalizou-se com a leitura completa das publicações. Também fizemos o tabelamento das informações para sistematizar esses dados e identificou-se, então, categorias analíticas por meio tanto das similaridades como também das diferenças que foram apresentadas no decorrer dos textos. Então, os nossos resultados, o primário deles e um dos mais importantes foi que, como os determinantes de opressão histórica, como racismo, identidade, gênero e LGBTfobia, eles ainda não foram totalmente desmembrados para que se possa chegar a uma compreensão mais ampla dessas características discursivas, simbólicas e também epistemológicas que ainda perpetuam as formas de opressão na nossa sociedade. E se mostrou-se também fortemente como o termo interseccionalidade ele ainda não é utilizado de uma maneira que abrange todas as relações de poder que geram as desigualdades sistemáticas. Então, na nossa discussão, também analisamos que a saúde mental dessa população LGBTQIA+, ela não pode ser adequadamente abordada sem considerar essa complexa interação entre suas diferentes identidades, os determinantes sociais de saúde e também considerando os contextos sociais em que são vivenciadas. Então, se vê uma necessidade de compreensão de como são mobilizadas essas diferentes interações e também os seus respectivos efeitos sociais, além também de distinguir todos esses imperativos de desigualdade que vão tornar essas experiências no mundo subjetivas. E, para concluir, então, se torna necessário compreender como essas interações sociais vão influenciar a saúde e o bem-estar desse grupo e como isso afeta a percepção das desigualdades. Então, as interseccionalidades e esse olhar interseccional vai nos servir como um meio potente para entender como os determinantes sociais da saúde perpetuam as desigualdades para além dos modelos estritamente biomédicos, o que possibilita, então, mudanças mais efetivas na realidade dos sujeitos. E, por fim, conclui-se que é necessário também implementar abordagens que irão promover a inclusão e o suporte apropriado dessa população LGBTQIA+, tanto no cuidado como na comunicação sobre saúde mental, que é tão importante, para garantir, então, práticas equitativas e respeitosas para esses indivíduos. Obrigada pela atenção.